Então, bom dia a todos vocês. Um prazer novamente estar com vocês online. Fazemos isso com um carinho muito grande, né? Somos apaixonados pelo que fazemos e eu espero que no dia de hoje a gente estejamos juntos, né, nesses minutos aqui e poder compartilhar para vocês algo que está realmente revolucionando a nossa vida, né? E eu espero que, se você se permitir também, revolucione a sua vida também. Bom, o objetivo de hoje é você entender e aprender como que você pode construir a sua liberdade financeira, né? Como você pode se tornar independente, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia da Independência do Brasil, mas muitos brasileiros não são independentes, né? O Brasil se tornou independente de Portugal, mas os brasileiros não. Os brasileiros, muitos deles, né, não todos, ainda estão dependentes de emprego, de um pequeno negócio. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre liberdade financeira, sobre liberdade econômica, liberdade de tempo. Eu tenho certeza que isso é um assunto que eu suponho interessar a todas as pessoas, né? Por isso, eu faço esse trabalho incansavelmente de disseminar esse tipo de conhecimento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson Barbosa, eu sou coach, sou educador financeiro, também formado em PNL, né? Hoje lidero um grupo bastante grande de pessoas, e o meu trabalho, me considero um caça-talentos. Meu trabalho é encontrar os próximos talentos que serão desenvolvidos né, e essas pessoas poderão alcançar a sua independência também. Então, resumidamente, eu sou autor de um livro chamado Os Segredos da Alta Performance, um livro que eu escrevi em coautoria, né? Eu escrevi um dos capítulos do livro, foram alguns autores que escreveram o livro, é um livro bastante denso, estou com ele em mãos aqui, pena que a câmera não está me filmando, ele tem 300 páginas, né? E esse livro eu fiz um acordo com a editora, então eles me mandaram algumas centenas de exemplares e eu estou vendendo a R$ 47, se alguém queira, me procura no privado, eu mando para qualquer lugar do país via correio, ok? Bom, o objetivo, como eu disse da conversa, é te ensinar a ser livre. E eu sempre uso essa metáfora da Matrix, essa comparação que as pessoas estão tendo na vida delas com o filme Matrix. Por quê? Porque, tal como no filme, muitas pessoas estão conectadas a essa realidade e não sabem que existe uma outra forma de viver. Não tem essa percepção de que é possível mudar a sua realidade a partir do momento que você toma consciência das coisas, né? Assim como na Matrix, as pessoas não tinham consciência, achavam que vivia aquela única realidade e que estavam realmente fadadas àquele destino que, né, no filme lá, claro, é só uma comparação, eles já tinham destino, já tinham um script pré-programado. E mais ou menos assim as pessoas têm vivido hoje. Programadas para fazer algo mais ou menos assim, descrito no livro Pobre. Você vai para a escola, na escola normalmente a gente perde a nossa criatividade, então quando você era criança você sonhava em ser astronauta, em ser jogador de futebol, em ser médico, e aí conforme você vai passando pela escola, descobrindo a vida, essa realidade, né, que é nos mostrada, a gente começa a diminuir os nossos objetivos, nossos sonhos, e a gente já passa a duvidar da nossa capacidade de ser astronauta, de ser médico, e gradativamente a nossa criatividade, a nossa imaginação vai sendo tolhida de nós. E a gente passa a aceitar uma vida que é um script pré-programado, né? Você vai para a escola para conseguir um bom emprego, para estudar, para conseguir um bom emprego, para trabalhar 30, 40 anos, depois ser feliz, né? E quando eu me dei conta disso, eu não gostei dessa realidade, né? Eu já fazia 8, 9 anos que eu estava como servidor público federal, da Justiça Federal aqui, trabalhando no andar da Lava Jato, porém, com o meu salário congelado, né? Para minha surpresa, Deus nos mandou um filho especial, nosso terceiro filho, e aí tudo mudou. Por quê? Porque daí eu comecei a pensar. Tem um livro chamado Pense e Enriqueça, está aqui na minha mão também, do Napoleon Hill. Esse autor diz o seguinte, que as pessoas não pensam porque não enriquecem porque elas não pensam. E por que elas não pensam? Porque elas estão envolvidas exatamente como está dito aí, né, nessa realidade de trabalhar por dinheiro, para pagar contas, etc. E eu estava envolto nessa mesma realidade, né? Quando veio o nosso filho especial, então é como se tivesse levado um choque, acordado para a realidade, e a gente começou a buscar alternativas de renda. Por que buscar alternativas de renda? Porque
o tratamento de uma pessoa, de uma criança com paralisia cerebral, como é o caso do meu filho, se você quiser dar um bom tratamento, é impossível você depender do SUS. Isso é ponto pacífico. Também depender só do plano de saúde não dá, porque os melhores terapeutas, ou boa parte deles, normalmente não atendem por planos de saúde. Ou quando atendem, tem que fazer uma parceria, enfim. O tratamento hoje de uma criança especial, pelo menos aqui em Curitiba, gira em torno de 20 e poucos mil reais. E nesse momento, o plano de saúde paga 70%, ou a Justiça Federal paga 70%, eu pago os outros 30%. Então, nesse momento, já é um gasto enorme, porém, ainda tenho 70% do gasto sendo coberto pelo plano de saúde. E quando eu me aposentar? E quando, eventualmente, acontecer algo de errado com o plano de saúde? Enfim, essas questões de futuro começaram a martelar na minha cabeça. E quando não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai gerar renda para que ele tenha um bom tratamento? Os irmãos dele serão responsáveis por isso? Eu acho que não seria um peso razoável para deixar para os irmãos dele. Então, eu e minha esposa começamos a buscar alternativas. Primeiro, para ela ter uma renda adicional, e depois a gente começou a entender o que nós estávamos fazendo. Isso se tornou realidade para nós, para nossa família. Nós fomos ao Chile levar meu filho para se tratar lá, e lá conhecemos um casal maravilhoso, né? Na verdade, já foi nos indicado daqui para cá, daqui para lá, né? João Carlos e Luciana, são nossos amigos hoje, e essas pessoas começaram a nos falar das possibilidades que tinham aqui, que eles usufruíam quando moravam no Brasil, e de uma alternativa de renda e tal. Eu comecei a gostar muito daquilo lá. Ele falou de treinamentos, ele falou dos livros. Eu não tinha hábito de ler livros, né? Eu tinha hábito de reclamar da vida, reclamar do governo, reclamar dos políticos, reclamar da minha sorte, reclamar de todo mundo, menos de tomar para mim a responsabilidade de mudar. Enfim, quando nós nos conectamos aos treinamentos, a exatamente isso que você vai conhecer hoje, tudo começou a mudar. E não é num passe de mágica, né? Isso foi um processo gradativo, né? Depois eu li em John Maxwell, ele falando sobre a lei do processo, né? Todo mundo que quiser se tornar um grande empreendedor, um grande líder, uma pessoa de sucesso, ele vai ter que passar pelo processo de construção de uma nova mentalidade, de desaprender muitas coisas e aprender coisas novas. Eu, por exemplo, tive que desaprender coisas que estavam enraigadas em mim. Por exemplo, na minha cabeça, que para ter sucesso nos negócios, você precisaria, primeiro, ter muitos funcionários, ter um trabalho físico, precisaria passar a perna em alguém, né? Precisaria ser sonegador de imposto, e nada disso é o que eu gostaria. Eu não queria ter empregado, eu não queria sonegar imposto, eu não queria passar a perna em ninguém. Enfim, depois, gradativamente, essa visão foi transformando a partir do momento que eu tive acesso à informação. Eu diria que hoje o brasileiro precisa muito mais de informação do que de formação. A formação hoje acadêmica, eu fiz análise de sistemas, fiz processamento de dados, iniciei direito, né, desisti do direito, eu não desisti da faculdade, eu desisti do direito, né, direito para mim não é alguma coisa que me agrada mais, depois que eu descobri como funcionava, enfim, e essa formação tem feito pessoas serem independentes, e eu digo que as pessoas sim busquem uma formação, mas se obtenham informação, a informação pode realmente tirar você de uma realidade ruim e levá-lo a uma realidade extraordinária. Bom, feita essa introdução, ainda sobre a metáfora da Matrix, como na Matrix você tem duas opções hoje. Eu vou te contar como tem mudado a minha vida, e você vai ter dois caminhos, né? Um é como na Matrix, você toma a pílula azul e a sua vida continuar exatamente como estava antes, e a outra é descobrir a verdade sobre muitas coisas, muitas verdades, né? Algo que muita gente está descobrindo, e quem sabe você também querer saber exatamente como funciona isso, mais detalhes, e também começar a mudar a sua vida. Então é tudo uma questão de escolhas. A nossa vida é sempre pautada por escolhas. Você nunca vai ser obrigado. Deixa eu só dar uma checada como está o som aqui, gente. Se está tudo certo. Às vezes eu esqueço. Legal. Tá tendo som de boa. Então, sabendo dessa verdade, dessa informação, você pode usar esta informação ao seu favor e aí começar um processo de transformação total na sua vida. Eu não coloquei nenhum videozinho de depoimento de pessoas da minha equipe, mas eu poderia fazê-lo, e acho que talvez até na próxima faça. Mas nós temos hoje 13 famílias que estão ou já independentes ou no processo de transformar-se em independentes. Pessoas que estão com renda, vocês já vão entender depois a questão da renda,
uma renda muito interessante e de forma passiva. Vocês vão entender também o que é renda passiva. Então, em uma próxima apresentação, eu vou colocar, quem sabe, algum depoimento de pessoas que passaram por esse processo também, para vocês entenderem que não precisa ser necessariamente coach, educador financeiro, formado em PNL, coautor de livro, para você fazer isso. Nós temos pessoas extremamente, em termos de capacitação formal, extremamente simples. Nós temos agricultores com 4º ano primário que transformaram absolutamente as suas vidas numa vida melhor. Nós temos também pessoas capacitadas com 3, 4 pós-graduações que também estão mudando suas vidas. Ou seja, nada tem a ver com o que você é antes, tem a ver com quem você quer ser. Das bases da informação que eu tenho para te passar é baseada nos livros de Robert Kiyosaki. Livros, sim, a base científica, porém colocados em prática, tá? Não, nada do conhecimento aqui é só teórico. A gente usa livros porque o livro expande a nossa visão e faz com que a gente tenha uma visão mais apurada do mundo, né? Então, o que diz Robert Kiyosaki? Que a maior parte das pessoas está jogando o jogo da sobrevivência, cuidando do urgente. O que é urgente? A conta que vai pagar, o aluguel que vai vencer, a prestação do carro que tem que pagar também, enfim. Esse é o urgente. Então as pessoas estão correndo atrás do urgente, trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar aluguel, comida, serviço, etc., até ficar sem dinheiro, então tem que trabalhar de novo. É o chamado, segundo Robert Kiyosaki, a corrida dos ratos, né? Então, por que acontece isso? Porque isso é o que a pessoa foi treinada, gente. As pessoas vão para a escola para se educarem e fazer uma faculdade para conseguir um emprego. E o emprego, né, por melhor que seja o emprego, ele vai te dar exatamente essa mesma condição. Você vai ter que estar trabalhando todos os meses. Normalmente, se você ganha mais, você aumenta o seu padrão de vida, se compromete mais a sua renda e tem que continuar trabalhando feito louco para manter aquele padrão de vida. Então, segundo Robert Kiyosaki, a medida da riqueza, ela não é feita em dinheiro. Ou seja, quando você quiser saber se uma pessoa é rica, você não vai perguntar quanto ele ganha, porque isso não é parâmetro para a riqueza. A riqueza se mede em tempo, segundo Robert Kiyosaki. Eu contextualizo você para ficar claro. Segundo Robert Kiyosaki, a riqueza de alguém é medida na quantidade de tempo que ele pode ficar sem trabalhar e continuar tendo a renda e tendo a vida que ele tem. Ou seja, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida se você perdesse a sua principal fonte de renda hoje? Quizá seja um emprego, talvez um pequeno negócio, eu não sei. Então, essa é a medida da sua riqueza. Se você perde a sua principal fonte de renda, um negócio próprio, que você tem eventualmente uma lojinha, ou, sei lá, imagina que você não pode mais trabalhar, seja como você vai trabalhar, se for médico, dentista, ou comerciante, ou empregado, você não pode mais trabalhar, certo? E você não tem nenhum plano, por exemplo, de previdência privada, ou você não está na qualidade de segurado do INSS. Você parou de trabalhar, do que você vai sobreviver? Essa é a pergunta que Robert Kiyosaki faz para que você entenda o quanto você é ou não é rico. E aqui não estamos fazendo nenhum tipo de apologia ao dinheiro, a teologia da prosperidade. Estamos falando de você ter uma vida digna, né? Não estamos falando de necessariamente você ficar milionário, mas é quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida se perdesse a sua atual fonte de renda. Normalmente, né, eu já perguntei isso em vários treinamentos, mas tem gente que brinca e fala, eu ficaria uma semana sem... Minha riqueza é uma semana, né? Eu ficaria uma semana sem precisar trabalhar de novo. Então, essa é a medida da riqueza. E boa parte das pessoas sabem desse jogo aí. Trabalhar por dinheiro, tal, pagar conta, etc. Segundo Robert Kiyosaki, uma das maneiras mais interessantes de você construir o seu futuro financeiro é construindo ativos financeiros. Nada tem a ver com o ativo do conceito contábil, tá, gente? Aqui é ativo financeiro. O que é um ativo financeiro? Né? Contextualizando para você, ativo financeiro é tudo que põe dinheiro no seu bolso. Ou seja, quando eu compro um carro, eu não estou comprando um ativo financeiro. Eu estou comprando um passivo financeiro. Por quê? Porque o carro vai tirar dinheiro do meu bolso. Ou o carro não custa dinheiro. Né? Você tem que pagar IPVA, você tem que pagar seguro, etc. Então, carro é um passivo financeiro, porque ele tira dinheiro do seu bolso todos os meses. E imóveis, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Não vou falar, não sou consultor de imóveis, nem especialista em imóveis, mas eu só vou te dar o exemplo, que é o que está mais fácil para o brasileiro médio entender. Imóveis. Então, Robert Kiyosaki usa essa comparação com o jogo banco imobiliário.
E o objetivo do banco deste jogo, por isso que eu fiz essa metáfora, essa comparação com o jogo que você está jogando, nesse jogo, o barato aqui é você construir, ter as casinhas verdes, que configuram, então, imóveis. E toda vez que alguém passar pelaquela casinha, ele vai te pagar um dinheiro, né? Ou seja, ele vai te pagar um aluguel. Então, o aluguel é a forma mais fácil que a gente tem para ensinar para um leigo ainda, uma pessoa que ainda não tem conhecimento sobre ativos financeiros, do que é um ativo financeiro. Então, um imóvel gera renda para você, chamada renda passiva. Você não precisa estar lá na frente do imóvel todos os dias, vendo a pessoa entrar por exemplo, se for um imóvel comercial, abrir porta, fechar porta. Você não precisa estar lá. Você sabe que se você colocar no administrador de imóveis, todo dia X do mês, você vai ter a renda gerada por aquele imóvel. Então, para você entender o que eu estou propondo para você hoje, troque quanto você ganha, né, seja com seu pequeno comércio, seja você como advogado, como dentista, médico ou empregado, troque quanto você ganha hoje por imóveis, apartamentos, por exemplo, num prédio como esse, de R$ 1.000, certo? Então, se você ganha 2.000, troque por dois apartamentos. Se você ganha 5.000, troque por 5 apartamentos que vão te render R$ 5.000. Agora, imagina que você recebeu uma herança de um tio, né, que está aí, que ninguém mais ouvia falar, e descobriram que ele morreu e deixou uma herança muito grande. E coube a você 5 vezes mais imóveis do que esse X que você acabou de calcular. Então, se você ganha 2.000, supondo que você recebeu aí R$ 10.000 em renda de imóveis, que você sabe que vai gerar pro resto da vida, tem um contrato, tá beleza? Vamos supor que você esperou aí 2 meses para saber se isso era verdade mesmo, se está caindo dinheiro na tua conta. 2, 3 meses depois, se você ganha 10.000, por exemplo, tá R$ 50.000 na tua conta de renda de imóveis. A pergunta que eu te faço hoje é: você continuaria fazendo exatamente o que você fez ontem, sexta-feira, para ganhar dinheiro? Você continuaria fazendo exatamente o que você está fazendo para continuar ganhando isso que você ganha hoje? Ou você, quem sabe, tomaria decisões diferentes agora, já que você tem aí 5 vezes o que você ganha garantido por renda de imóveis? Aí você fala, mas renda de imóveis não é garantido, se o cara deixar de pagar o aluguel. Sim, mas você não vai ter um. Nesse caso, eu estou falando que você tem N apartamentos. Não vai ficar desalugado só de uma vez só. Então, uma das coisas que você precisa perder é o medo, né? A gente precisa tirar o medo da nossa cabeça. O medo nos paralisa. Tem um livro muito bom que, se você tem muito medo das coisas, eu te recomendo. Chama-se Mais Esperto que o Diabo, também de Napoleon Hill. Aliás, todos os livros de Napoleon Hill que você conseguir ler, Atitude Mental Positiva, A Lei do Triunfo, qualquer livro de Napoleon Hill vai fazer muito bem para você, né? Mas esse especificamente trata de duas coisas, do medo e da alienação. Como que o mal que o homem cria na sua própria cabeça paralisa a pessoa, né, alienando ele a uma condição de vida ou alguma coisa e também travando ele pelo medo. Então, se você tem medo, por exemplo, eu não tenho medo de abandonar meu emprego de 2.000, mesmo tendo 10.000 de renda de aluguel, porque vai que fica desalugado. Então, você precisa tratar o seu medo, né? Porque o medo está te paralisando. Então, imagina esse contexto, imagina essa situação. 5 vezes o que você ganha hoje, agora você tem garantido por renda de aluguel. A pergunta que eu volto a fazer para você: segunda-feira, muitas pessoas vão acordar às 6h30, 7h30 da manhã para ir trabalhar. Você iria, depois de 3, 4 meses já sabendo que isso é real, você iria trabalhar no mesmo lugar que você trabalha hoje? Essa resposta normalmente é respondida com não por a maior parte das pessoas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não trabalha por prazer, porque ama o chefe, ou porque ama aquele trabalho, ou porque ama aquele comércio, ama os seus clientes, né? Você tem lá um pequeno comércio, eu vou lá porque eu amo os meus clientes. Normalmente as pessoas estão lá porque precisam gerar renda, né? Precisam pagar contas, precisam manter a roda funcionando, manter a roda girando, né? Criança na escola, plano de saúde. Então, quando você substitui essa necessidade, sabendo que tem algo compondo a sua renda mensal, e você estando ou não presente vai acontecer. Boa parte das pessoas dizem, não, eu não trabalharia mais naquele emprego, eu não suportaria mais aquele chefe, eu não estaria disposto mais a acordar às 6h30 da manhã, agora eu tenho renda, então eu vou curtir a vida, vou viajar o mundo, eu vou conhecer Paris, vou conhecer Dubai, vou conhecer a China, enfim, provavelmente muitas pessoas tomariam essa decisão. Ou então vou passar o dia inteiro com meus filhos em casa, vou poder levar meu filho para a escola, buscar meu filho para a escola, participar das reuniões que tem na escola. Normalmente as pessoas não vão porque falam, não, meu pai não veio porque está trabalhando. Então esse está trabalhando, quando ele passa a ser opcional, muitas pessoas não fariam, né? Eu mesmo não faria.
se eu já fosse 100% independente, eu ainda estou, né, 50%, 60% aí, já independente da minha fonte de renda anterior, né? Por enquanto eu estou com plano A e plano B, mas o que eu ganho hoje para 3% da população mundial, da população brasileira ganha e poderia fazer muita gente livre. É que o nosso background, o nosso custo de vida é altíssimo, eu não posso ainda me dar o luxo, né? Então vamos lá, vamos entender como que isso pode ser útil para você, essa informação de hoje. Talvez você vá se enxergar aí do lado esquerdo desse quadrante que eu vou mostrar para vocês agora. Você talvez seja um empregado, como 60% das pessoas são, ou então talvez um autônomo, um profissional liberal, um dentista, um médico, um comerciante, você está junto aí de 35% da população. Esses 95% dessas pessoas trabalham gerando renda linear, ou seja, eles trabalham para o dinheiro, né? Então, trabalham, o cara paga uma comissão para ele, ou ele trabalha, o cliente dele, o paciente paga alguma coisa, enfim, ele está sempre agindo para ganhar dinheiro. Se ele não agir, não ganha dinheiro. O que acontece desse lado? Você trabalha, você ganha menos dinheiro e normalmente trabalha mais. Como é que você pode indexar os seus ganhos? Você trabalha de empregado, chega no teu patrão e fala assim, eu quero ganhar 5 vezes o que eu ganho. E ele fala assim, parabéns pela sua decisão, passa já no RH e acerta a sua conta, porque aqui você nunca vai ganhar 5 vezes o que você ganha, né? Ou então você chega no seu patrão e fala, eu quero ocupar o seu lugar, quero ganhar o que você ganha, quero fazer o que você faz, eu quero... Normalmente ele vai dizer para você também, olha, vai lá, passa, vai medir a febre, que eu acho que você está doente, né? Ou seja, não é muito comum isso de você conseguir aumentar a sua renda dessa forma. Por quê? Porque não é assim que o jogo funciona. Alguém tem que morrer para você ganhar o título dele, ou ser mandado embora. E normalmente você, como empregado, tem 2 caminhos possíveis, né? Vê se faz sentido o que eu vou te falar. Ou você vai ser mandado embora, ou então você vai se aposentar. Das duas formas não é legal. Não sei para você, mas para mim, as duas opções não me parecem interessantes. Ser mandado embora, você vai ser convidado a buscar outras oportunidades. E se aposentar no Brasil, né, ou em vários países, não é uma opção interessante, porque você vai deixar de ganhar. Por exemplo, tem colegas meus se aposentando que ganham lá, tipo, 18 mil reais, vão se aposentar, vão ganhar 5. Aí está a pergunta que eu faço, pô, mas o cara tinha um custo de vida de 18 mil, agora ele vai ter que se conformar a vida dele com 5 mil. Será que é um bom negócio para ele esperar 30 anos para acontecer isso? Então, claro que não, né? O ideal seria que você se aposentasse e mantivesse a sua mesma faixa de renda, e não é isso que acontece na prática, né? O autônomo eu considero até pior, porque ele é autoempregado, né? Em espanhol, essa palavra autônomo se fala autoempleado. Por que autoempregado? Porque ele é empregado dele mesmo. Tem um amigo meu fotógrafo, né, que era fotógrafo, agora deixou de ser fotógrafo profissional, Felipe Mazurkiewicz. Ele dizia que ele se livrou de 5 chefes na Renault, e agora ele tinha 30 chefes, porque eram as 30 noivas que ele tinha contrato, que ligavam para ele de noite, ligavam de final de semana. Enfim, você é autoempregado e o seu chefe não é um, são vários, né? Um advogado que tem clientes, o psicólogo, que o cara liga no meio do domingo, no meio da tarde lá, choramingando, enfim. Então é mais ou menos essa a realidade. Muitas pessoas entendem essa linha pontilhada, que eu acho que é vermelha, eu sou daltônico para ajudar, separa pobres de ricos, pobres e classe média dos ricos. E os ricos entendem o jogo do dinheiro diferente. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos sobre isso que eu estou falando, leia Pai Rico, Pai Pobre. É um livro espetacular. É muito interessante. Depois, se quiser, eu consigo um link da Amazon que eu descobri aí num site que tem uns descontos lá. Mas tudo bem, isso é mero detalhe. Do lado direito, nós temos, então, pessoas que são donos de grandes negócios, que envolvam pelo menos 500 pessoas. Por quê? Porque aí já não é ele que trabalha, é o sistema de negócios que ele criou que trabalha para ele. Vou dar um exemplo de sistema de negócio. Os donos do McDonald's, né? O Ray Kroc, você acha que ele vem no Brasil aqui, dá uma olhadinha, passadinha na loja para ver como está funcionando? Não. Ele criou um sistema de negócios, um sistema de trabalho que é duplicável, qualquer lugar do planeta que você for, o McDonald's, o processo de produção é o mesmo, né? Então ele tem um sistema de negócios que tem um padrão de funcionamento e que gera dinheiro para ele todos os meses. E do outro lado, do lado direito ali inferior, nós temos os investidores, onde ele põe o dinheiro para dar duro para ele, né? Como eu não tinha dinheiro para começar, né, para iniciar nenhum negócio, pelo contrário, eu precisava ganhar dinheiro,
Não foi o meu caso, eu não iniciei como investidor. Hoje eu me considero um pequeno investidor, mas não é daí que vem a minha grande fonte de renda. A minha principal fonte de renda hoje vem exatamente do quadrante D. Por quê? Porque eu criei um sistema de negócios que não precisa da minha presença para funcionar. Isso gera menos trabalho para mim e mais retorno financeiro. E ele é exponencial, ou seja, todos os meses ele tende a crescer um pouco mais. Todos os meses eu inicio exatamente de onde eu parei, construindo mais e mais e mais, né? Então, se isso te interessar, é disso que nós vamos falando hoje. Isso, 4% só da população ganha dinheiro dessa forma. Então, considere-se privilegiado por ter acesso a essa informação. O que mais? Então, resumindo aqui, pobres e classe média trabalham, estão posicionados do lado esquerdo, né? E os ricos do lado direito. Eu perguntaria para você, se eu estivesse olhando diretamente nos seus olhos, né? Me responda sinceramente, onde que você gostaria de estar posicionado hoje? Né? Como diz Robert Kiyosaki, onde está a sua mente hoje? Onde é que você gostaria de posicionar a sua mente hoje? Como empregado, como autônomo ou como dono de um grande negócio? Então, ou quiçá até como investidor, né? Provavelmente você me responderia, entendendo que você poderia, né, teria um negócio tipo Uber, né, Uber-like, ou McDonald's, ou qualquer outro tipo de sistema de negócio, provavelmente você diria, não, eu gostaria de estar do lado direito ali, seja num ou no outro quadrante, né? Então é exatamente do quadrante D que eu vou te falar hoje e como você construir, portanto, o negócio do quadrante D. Por quê? Porque do lado esquerdo, gente, as pessoas trabalham, a mentalidade é trabalhar para comprar coisas, né? Do lado direito, a mentalidade é construir ativos e com a renda gerada por esses ativos, no caso lá, eu usei o exemplo mais comum dos aluguéis, por exemplo, ou das lojas, se eu fosse dono do McDonald's, do lucro gerado pelas lojas, daí sim a pessoa vai comprar uma BMW, um carro importado, uma casa de luxo. É com a renda gerada pelos ativos, não com o trabalho duro dele diário ali. Não sei se ficou claro para vocês. Ou seja, do lado esquerdo do quadrante, as pessoas trabalham duro para pagar contas e comprar coisas. Do lado direito, as pessoas trabalham duro também para construir ativos. E esses ativos, uma vez construídos, esses ativos é que gerarão a renda para eles. Não sei se ficou claro isso para todo mundo, né? Mas essa é a lógica da coisa. Então, entendido isso, vamos à frente. A maior parte das pessoas não sabem isso, e se soubessem, fariam. Não fazem porque não sabem, porque se soubessem, fariam. Então, é mais ou menos aquela coisa. Se você não ganha, tem o que você gostaria, porque você não sabe. Se você soubesse, você já seria, teria e faria o que você gostaria. Sim ou não? Então, a frase que eu gosto de colocar é sempre, sempre uso essa frase da Harriet Tubman. Ela diz o seguinte: eu libertei 1000 escravos, podia ter libertado outros 1000 se ele soubesse que eram escravos. E eu diria para vocês, eu poderia ter libertado muitas outras pessoas, né, tornado muitas outras pessoas independentes também, se ele soubesse que são escravos. Mas a boa parte deles não tem essa consciência de que são escravos modernos, que são obrigados a trabalhar, né? Sabe que são obrigados a trabalhar, mas não entende que isso não é normal. Isso é comum. Tem uma diferença brutal entre o que é normal e o que é comum. É muito comum as pessoas serem pobres, mas isso não é normal. É muito comum as pessoas trabalharem por dinheiro, mas isso não é normal, ou não deveria ser normal, né? Então tem uma diferença muito grande entre normal e comum. A triste realidade dos brasileiros. Hoje, nós estamos falando daquela faixa do lado esquerdo, normalmente aquelas pessoas chegam aí, no máximo até 9, 10 mil reais por mês, né? Então nós estamos falando de 97%, 96% das pessoas que têm essa faixa de renda de até R$ 9.980. Isso foi uma pesquisa do Datafolha, publicada no Twitter da Folha de São Paulo, dia 7 de fevereiro, né? De lá que eu tirei esse gráfico. Então, essa constatação, esse estudo, essa pesquisa, constatou que o brasileiro é pobre. E o que todo mundo já sabe, né? A maior parte do brasileiro é pobre. Por quê? Porque 42% das pessoas têm renda familiar, gente. Eu estou falando de renda familiar. Renda familiar de até R$ 1.996. Ou seja, se são 4 pessoas, divide isso por 4, nós estamos falando de R$ 500 de média familiar. Isso nós estamos falando de 42% das pessoas. É muita gente ganhando pouco. Se a gente somar todo mundo aí dos 64% ali que ganha até 3 mil, uma família de 4 pessoas ativas economicamente, nós estamos falando então de R$ 750 de média de ganho familiar. É absolutamente
pouco essa renda. Eu penso, pelo menos, considero, como que uma família vai sonhar em construir alguma coisa ou conquistar sei lá, uma vida mais digna, ganhando R$ 750 por pessoa, né? Então, o que nós temos para mostrar para vocês, de primeira mão, você teria uma renda adicional, depois de trabalhar por um ano e pouquinho, já de 12% e acima desse gráfico, né? Então, nós não estamos falando de quinhentão, milão, nós estamos falando de um dinheiro bem interessante, que depois, você entendendo, passa a fazer muito sentido. Se você não quiser fazer isso pela sua renda de hoje, né, pela sua realidade de hoje, faça pela sua realidade do futuro. Por quê? Porque a realidade do futuro de 99% das pessoas é e será essa, para quem não está tomando nenhuma providência. 25% vão continuar obrigados a trabalhar, 28% vão depender de caridade, né, como essa é a estatística do IBGE 2016, 46% serão dependentes de parentes, do filho, da nora. Eu não sei você, mas eu não gostaria de depender de ninguém. Eu gostaria de viver a minha terceira idade, ou chamada também melhor idade, pelos rendimentos, pela construção de ativos financeiros que eu fiz ainda antes de me aposentar. Então, se não faz por um jeito, faz só pelo outro, né? O segredo está em você equilibrar, então, portanto, o seu tempo, dinheiro e a sua saúde. Tem gente que trabalha feito condenado, né, para pagar contas, etc., e acaba perdendo a saúde. Tem gente que tem todo o tempo do mundo, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem todo o dinheiro do mundo, né? Tem pessoas que são tão pobres que o que ele tem é só dinheiro, né? Porque só o dinheiro em si, ele não vai resolver seu problema. Então, dinheiro, mais tempo, mais saúde, talvez seja um dos segredos da vida, né? Como é que eu posso equilibrar tudo isso? Se eu tiver um negócio, mesmo que eu ganhe, por exemplo, um médico, vou dar o exemplo de um médico que eu vi um caso, né? Super endividado, foi um dos casos que eu vi na minha formação de super endividados. Ganhava mais de 100 mil por mês, e estava endividado, né? A família toda andando de carro importado, morando no condomínio de luxo de aluguel, enfim, esse médico, embora ganhava mais de 100 mil, ele não podia ficar um dia sem trabalhar. Então, ele tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Por quê? Porque todo o tempo dele tinha que ser empregado na profissão dele, de médico, para pagar todas as contas. Aí você fala assim, mas se eu ganhar 100 mil, eu não estaria endividado? Você que não sabe. Se você não tiver inteligência financeira, você pode ganhar 50, 100, 200 mil reais que você vai se endividar. Ou você vai depender daquele dinheiro, vai depender do trabalho para viver. Então, o segredo não está em quanto. O segredo está em como. Como que você ganha o dinheiro, né? Se você tiver uma renda passiva, se torna bem interessante essa nossa analogia, né? Então, vou dar um exemplo aqui de como que pessoas tiveram sacadas incríveis para construir ativos financeiros, construir um sistema de negócio que gera dinheiro para eles. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O Mercado Livre, por exemplo, ele não vende nada, ele não entrega nenhum produto. O Mercado Livre tem uma plataforma onde ele conecta quem quer vender alguma coisa com quem quer comprar alguma coisa. Certamente você aí que está me ouvindo já comprou alguma coisa do Mercado Livre. Meu último celular que eu comprei pelo Mercado Livre. É um celular Xiaomi, chinês, muito bom. Bom, não vou entrar no mérito, né? Tem gente que é defensor das marcas aí, vai criar polêmica. Mas é um celular extremamente hardware, extremamente potente. Eu comprei pelo Mercado Livre, paguei muito mais barato se tivesse comprado nas lojas tradicionais. Então, o Mercado Livre não vende nada, ele conecta quem tem algo para vender com quem quer comprar. O Spotify não produz música, ele conecta quem produz a música com quem quer ouvir. O Airbnb não tem prédios, não tem estrutura física, não tem imóveis, ele conecta quem tem um imóvel. Você, por exemplo, tem um quarto aí e quer alocar, você pode colocar no Airbnb, não estou fazendo propaganda aqui, estou te dizendo como funciona, né? E lá as pessoas vão ver o teu quarto, vão ver se é legal, vai ver as fotinhas lá e vai, se quiser, alugar o quarto de você por um período que ele escolhe, né? O AliExpress não vende, não entrega, não tem nada. O AliExpress é uma plataforma de venda online, onde tem pessoas do mundo inteiro, é tipo o Mercado Livre mundial. Fatura, até onde eu sabia das estatísticas, não sei se isso já não mudou, até estatísticas anteriores aí, ele faturava mais que o eBay a Amazon juntos, né? É do Jack Ma, um chinês, eu sempre brinco, não precisa nem ser bonito para ser rico, né? Porque o chinês, o Jack Ma, embora milionário, ele é feio para burro, né? Uma brincadeira só. O Uber não tem carros aqui no Brasil. O Uber trabalha com o ativo físico dos outros. O que é o ativo físico? O carro. Então, a pessoa que paga IPVA, o seguro, etc., é o motorista do carro. O Uber simplesmente conectou quem quer andar de carro mais barato, quem quer uma carona mais barato que táxi, e com quem tem o carro disponível.
Olha que sacada, né? E o Netflix agora produz, mas está revolucionando o mercado de televisão. Ou seja, as pessoas, normalmente os mais inteligentes, já não estão vendo esses lixos que tem a propaganda, a nossa programação da TV aberta. A pessoa está escolhendo agora o que quer assistir. E ainda, tem muita gente ainda que paga, mas eu não vejo o menor sentido em você pagar a TV por assinatura, já que você tem, entre outras plataformas, né, o Netflix, que te dá uma possibilidade de ter uma TV por assinatura por R$ 29, né? Por que pagar 200 e poucos reais por uma TV por assinatura? Não por acaso essas TVs estão com problemas financeiros. E aqui tem um outro cara que eu gosto de sempre usar como exemplo, que foi um dos primeiros palestrantes que eu vi, achei fantástica a história dele, chama-se Yusuke Yamamoto, é um japonês, dono da maior rede, entre outras coisas, dono da maior rede de distribuição de café do Japão, e ele mesmo não entrega nenhum café e nem sequer vende algum café. Ele simplesmente é dono da maior rede de distribuição de café do Japão. Eu me inspirei muito nessa pessoa e por isso segui meu caminho adiante, e hoje eu entendo o que eu estou construindo, né, e o que estou ensinando as pessoas a construir, baseado no que eu vi que esse cara fez, né, e ele usa a mesma plataforma que nós. Então vamos para frente. A ideia que eu vou te dar para você construir o seu ativo é muito simples, muito simples. Presta bem atenção que isso aqui é o pulo do gato, se é que dá para dizer isso, né? O pulo do gato. Da onde que vem esse dinheiro? Da onde que vai vir o dinheiro? Da onde que eu vou começar a construir? Como que eu vou começar a construir esse meu ativo financeiro, essa minha renda passiva? Como que eu vou construir isso? Então, eu vou te dar uma informação aqui, ó. Tudo que vai pro ralo da sua casa ou das casas pode te deixar rico. Então, o que acontece quando você usa o shampoo na sua casa? Para onde vai o shampoo? O ralo. O que acontece com o sabão em pó que você usa na sua máquina de lavar? O ralo. O que acontece com o creme dental que você colocou na boca para escovar seus dentes? Você deve ter feito isso hoje antes de vir para a live, né? O que aconteceu com o creme dental, gente? Foi pro ralo. O que acontece com o sabonete? Vai pro ralo. Enfim, eu estou dando um pequeno exemplo, tá, gente? Não é só desse tipo de produto que se constrói riqueza, mas é para você entender o básico. Se você entender o básico, a gente pode avançar para o nível mais avançado, né? Para o nível intermediário e avançado. Então, isso aqui é o básico. Hoje, a sua casa é um ativo financeiro desses 10 grandes, sobrou 2 grandes ali, conglomerados multinacionais. A sua casa hoje é explorada por esses 10 grandes conglomerados. Eu tenho certeza que na tua casa deve ter algum produto da Procter & Gamble, da P&G, né? Ou da Johnson & Johnson, da Unilever, ou da Nestlé, Kraft Foods, Coca-Cola, Kellogg's, e assim por diante, PepsiCo. Se você olhar essas marcas, essas imagenzinhas pequenininhas, você vai ver aí várias coisas que você tem na tua casa. Talvez você use Nescafé, talvez você toma Nesti, que é aquele chá da Nestlé, talvez você use Colgate, talvez você use Oral-B, talvez você usa TN, shampoo, né? Ou usa desodorante Axe, Dove, sabonete Dove, qualquer um dessas marcas que tem ali, provavelmente você tem alguma na tua casa, né? Gillette, né? O que essas indústrias fazem, gente? Para que a sua casa possa ser explorada, para que a sua casa possa constituir para eles um ativo financeiro. Eles buscam parceiros para construir a rede de distribuição. Entende isso, não? Essas marcas aqui, por exemplo, eu peguei alguns poucas marcas aqui, inclusive essa última chamada Amway, eles fazem constroem parceiros de negócios ou encontram parceiros de negócio que queiram distribuir os seus produtos e com isso o seu produto chega até a sua casa. Perto da sua casa não tem uma lojinha da Procter & Gamble, ou da Unilever, ou da Natura, ou da Nivea. O que acontece? Perto da sua casa tem um ponto de distribuição desse produto. Então, portanto, essas indústrias constroem, precisam de uma rede de distribuição para que o produto chegue até a sua casa. Como que eles fazem isso? Buscando sócios. Esses sócios são grandes ou pequenos, é o João da esquina que tem a mercearia, ou é o Carrefour, ou Extra, né? Então, constrói-se uma rede de distribuição, seja ela capilarizada lá na ponta pelo João da esquina, ou em grandes players, né? Carrefour, Extra, etc. Então, o fato é, eles conectam você a uma rede de distribuição e faz com que o produto chegue até a sua casa. Nós fazemos exatamente a mesma coisa, nós somos conectores da nova economia. Nós conectamos você, a sua casa, para comprar direto do fornecedor. Já vai ficar mais claro para você. E daí fazemos renda. Dessa conexão é que vem os nossos rendimentos. E exatamente isso, se você tiver interesse, é o que você vai aprender aí. Então fica mais um pouquinho que vai ficar claro para você as coisas. Como funciona hoje o mundo normal?
o comum, né? O que é comum hoje, não normal. Normal talvez seria fazer isso, essa segunda parte que é muito mais lógica, né? O comum é, você vai no supermercado, ou lá onde você vai comprar suas coisas e gasta R$ 100. Desses R$ 100, o Extra, Carrefour, o Condor, João da Esquina, qualquer que seja a mercearia perto da casa, ganhou dinheiro. Eles não trabalham de graça, né? Esses produtos para chegar até o Carrefour Extra, João da Esquina, teve uma logística, alguém pagou, alguém foi pago para transportar. E esse também ganha dinheiro. E ainda tem lá a Fátima Bernardes, ou sei lá quem, eu não sei se televisão aberta, mas deve ter alguns artistas lá fazendo propaganda. Aliás, a TV aberta serve para duas coisas, para te emburrecer e para vender produtos, né? Aí você vai lá, assiste que o Rexona, sei lá, o Pantene, o Head and Shoulders, seja o que for. Ah, porque o Cristiano Ronaldo está usando, então eu vou usar. Na verdade, ele não está usando, ele foi pago uma quantia milionária para ele, então ele ganhou muito dinheiro, ele, a agência de publicidade, o veículo de comunicação, que no caso a TV, a revista, etc. Todos eles ganharam dinheiro. Adivinha quem paga essa conta? Você que comprou o produto, óbvio, né? Desde que existe esse tipo de propaganda, é assim que funciona. Então, normalmente esse produto, para pagar todo mundo, pagar o Cristiano Ronaldo, a Fátima Bernardes, a logística, o lucro do Extra, os funcionários lá do mercado que você vai, ele tem uma diferença de custo enorme entre o que você paga lá. Então, normalmente essa diferença chega até 70%, 80% do valor do produto. Então, quando você compra um produto por R$ 100, ele não custou, evidentemente, R$ 100. Ele custou lá, quem sabe, 20, R$ 30 lá na fábrica. Então, todo mundo fala assim, bom, até aí eu não vi novidade nenhuma. Onde é que está a novidade? A novidade não está aí, a novidade está na ideia revolucionária que você pode se beneficiar também. Tá? Qual é a ideia revolucionária? A gente mata todo mundo. Não, não é mata, né? A gente elimina todo mundo desse meio aqui, tirando eles da jogada. Então, eu elimino a redistribuição, né, essa comum, e com isso reduzo, portanto, 70%, 80% do custo do produto. Qual é a ideia? Você vai comprar esses produtos que você já comprava antes, né, direto de quem fabrica. Nesse caso, é uma outra fabricante, muito melhor, um fabricante americano, norte-americano, por quê? Porque nós também somos americanos, só que sul-americanos, eles são norte-americanos. Então, a fábrica norte-americana ela produz há 60 anos esses produtos que você já usa na sua casa. Qual a ideia agora? Em vez de você pagar 100, você vai se conectar direto a eles, vai comprar por meio de um número, né? Você vai comprar direto deles. Quando você comprar direto deles, em vez de gastar 100 naqueles produtos que você gastava, você vai passar a gastar, nesse exemplo, R$ 30. Por quê? Porque, em média, você vai economizar 50%, 60% do que você já gasta. Aí eu pergunto para você, sabendo disso, você preferiria continuar comprando no Extra, no Carrefour ou no XYZ? Sabendo que você pode economizar 50%, 60%, até 70% do que você já gasta hoje, você continuaria comprando do Carrefour? Aí é uma questão de inteligência financeira. É óbvio que uma pessoa que sabe fazer conta não vai querer comprar no mesmo lugar que ele comprava antes, sabendo que ele pode comprar por menos. A pergunta que eu te faço é, se você conseguisse comprar todos os produtos que você consome na tua casa a preço de custo, direto da fábrica, você continuaria comprando no João da Esquina? Talvez sim, talvez não. Depende do seu nível de inteligência, eu diria assim, né? Então, já entendi a primeira parte. Agora, o que eu vou fazer para gerar renda? Uma coisa é eu economizar dinheiro, outra coisa é eu ganhar dinheiro. Ninguém vai te dar dinheiro por você ter feito nada. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer algum trabalho. Qual é o trabalho? Fazer as conexões entre quem quer comprar com entre quem quer vender. Assim, exatamente como o Uber faz, como o Airbnb faz. Conectar uma necessidade ao quem provê aquela necessidade. Conectar um fornecedor para quem quer comprar aquele produto. Então, você vai fazer a propaganda ou a divulgação, como você queira chamar. E você vai ficar, em média, numa primeira etapa, de 9% a 21% do que é faturado. Veja, por que eles pagam isso, gente? Porque é muito mais barato nos pagar do que pagar o Reinaldo Gianecchini, Fátima Bernardes, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, etc. É muito mais barato. Mas só que eles ganham milhões, né? Se for 10% desses milhões que eles pagam para o Reinaldo Gianecchini ou para quem quer que seja o artista, for pago para você, vai ficar triste? Não. Óbvio que não, né? Muitas pessoas não fazem isso porque não sabem que é possível. Então, resumindo a ideia, você vai construir um sistema de negócios, uma plataforma de negócios. Você tem uma plataforma na internet onde você faz o registro dos clientes que querem comprar do fornecedor.
Então, é essa primeira parte azul ali. Você está ali registrando, associando as pessoas para comprarem direto do fornecedor. Quando tem intercâmbio comercial entre eles, ou seja, quando o cliente ou o cara que quer ganhar dinheiro com a venda, seja quem for ele, comprar da Amway, que é o nosso fornecedor, é a maior empresa do planeta de venda direta, é a que criou todo esse sistema de distribuição em rede, lá com a Nutrilite, lá em 1900 e bolinha, 30 por aí, a década de 30, você vai conectar uma com a outra. Você talvez nunca tenha ouvido falar dessa marca. Por quê? Porque ela não está na televisão. Você já viu propaganda de Ferrari na televisão? Você já viu propaganda de Lamborghini na televisão? Você já viu propaganda de bolsa? Você, mulher, já viu propaganda de bolsa Louis Vuitton na televisão? Por quê? Porque as pessoas que compram esses produtos não veem televisão. As pessoas que fazem negócios com a Amway normalmente não veem televisão. Então é desnecessário fazer propaganda na televisão, caro, e o público-alvo, que são pessoas inteligentes, não estão vendo televisão. Então, aí, esse percentual do que é faturado pela Amway para os clientes é depositado na sua conta em dinheiro. Num único mês, eu ganhei desse percentual e desse tanto de dinheiro que foi faturado, com mais alguns prêmios adicionais, ganhei R$ 26.014. Se alguém não tiver dúvida, tiver duvidando que isso foi verdade, eu mando o extrato do banco daquele dia, da TED que entrou, e mando também o extrato do que eles me pagaram, da onde veio o dinheiro que eles me pagaram, tá? Isso é para os mais céticos, tá? Mas se eu te mostrar, você vai ter que tomar uma decisão séria de seguir o resto da conversa que eu estou te mostrando. Mas eu posso mostrar para quem duvidar, tá? A base desse negócio, a base de funcionamento desse negócio é o negócio do livro Negócio Século XXI, também de Robert Kiyosaki. Na verdade, esse autor estudou esse negócio, porque o livro é mais novo do que o negócio tem 60 anos, ele estudou esse negócio e escreveu esse livro, O Negócio Século XXI. Então, recomendo que você leia, né? Você pode depois perguntar, te manda um capítulo, te explica um capítulo, se você quiser, faça uma mentoria aí de meia hora, caso você não faça parte disso ainda, uma mentoria de meia hora com você, você vai entender tudo que eu estou falando em termos do livro, né? Então, como é que você pode participar? Primeiro, como consumidor, você vai ter que economizar no seu orçamento mensal. Eu não sei você, mas normalmente ninguém gosta de rasgar dinheiro. Se você sabe agora que você gasta 600, 700 reais, 400 reais do que você gasta, você poderia gastar metade disso, é uma decisão minimamente inteligente você trocar de fornecedor sabendo que você vai economizar dinheiro. Tem uma outra coisa muito legal, tem garantia de 100% de satisfação até 90 dias. Ou seja, você compra um creme dental, por exemplo, o Glister, não está satisfeito porque a caixa é azul, se escreve, não quero mais o produto porque a caixa é azul, ou a embalagem é azul. Eu queria mesmo, era um produto da caixa vermelha. Então, eles vão falar, tudo bem, nós vamos devolver o seu dinheiro. 100% de satisfação, não é qualidade, né? Qualidade é pressuposto, né? Você vai fazer uma coisa muito boa para o planeta, você vai transformar o seu lar num lar ecológico. Por quê? Todos os produtos que você usa hoje de outras marcas nacionais, elas poluem o meio ambiente, elas têm fosfato, entre outras coisas. O fosfato tira o oxigênio da água e mata toda a vida marinha, né, que tem lá nos rios. Então, quando você troca de marca, esses produtos são todos biodegradáveis, já ganharam o prêmio da ONU por proteger o planeta. Essa indústria já entrou no Guinness Book, como a empresa que mais ajudou crianças no combate à desnutrição infantil, tem uma linha de nutrição também chamada Nutrilite. Enfim, nós estamos falando de uma gigante norte-americana, dono do Orlando Magic, dono de uma ilha no Caribe chamada Peter Island, e uma das missões da empresa, como empresa, como indústria, é transformar a casa das pessoas em lares ecológicos, para proteger o nosso planeta. O que você tem feito para proteger o planeta? Ah, eu separo o lixo. Aqui em Curitiba a gente separa o lixo. Tá, mas só isso? Que tal você trocar a marca do seu detergente de louça que está poluindo o rio e usar um detergente que não polui? Que tal você trocar a marca do seu sabão em pó que está poluindo o rio e usar um que não polui? Gastando menos para isso, gente. Por isso que eu falo que não precisa ser muito inteligente, né? Agora, a segunda parte, que é você ganhar dinheiro, construir o seu ativo. Aí você vai se tornar um empreendedor, tem todo um programa de capacitação para isso. Qual é os principais benefícios? Você tem renda ilimitada. Por quê? Porque cada vez mais outras pessoas vão comprar do fornecedor, não de você necessariamente, vão comprar do fornecedor. Quantas pessoas o fornecedor pode entregar? Na China, por você ter uma ideia, 63% dos lares de Pequim, que é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, usa pelo menos um produto da marca.
Aí você que tem mentalidade de empreendedor, eu vou te dar uma informação. No Brasil, menos de 2% usa a marca hoje. E eu pergunto sempre para testar a mentalidade da pessoa. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, porque nós temos 98% do mercado para explorar. É um mercado inexplorado. Então, para quem é empreendedor, temos uma oportunidade gigante nas nossas mãos. Quem vai ensinar você a construir esse negócio? Você vai numa faculdade escutar o professor de finanças que está com o cartão, devendo o cartão, te ensinar? Você vai ver um professor de empreendedorismo que nunca abriu uma empresa? Não, você vai se educar com quem já fez, ou seja, algo coerente. Você vai educar com quem já construiu. Você vai fazer com quem já fez. Você vai aprender a ter resultados com quem já tem resultados. No nosso caso, nós temos um nível bem interessante e eu já fui reconhecido em frente a 6 mil pessoas na última convenção como um líder que tem resultado. Então, nós estamos falando de resultados. Mentoria constante, nós fazemos mentoria constante com a nossa equipe, ensinando cada passo. Então, você tem um campo minado ali, não pisa ali que ali não funciona, não faça isso que isso não funciona, faça assim porque isso funciona. Uma mentoria gratuita, inclusive, né? Eu não pago nada para fazer isso com os meus mentorandos. Já fizemos muitas pessoas ganharem um bom dinheiro mensal com isso, tem ganhado um bom dinheiro mensal com isso. Mentoria, gente, é o que funcionou para mim que eu ensino para as pessoas. Horas, se o meu trabalho é mover volume, fazer a empresa faturar mais, por isso, para ganhar mais dinheiro, óbvio que eu tenho que ensinar o que é de melhor para as pessoas, porque se eles também movimentarem, né, tiverem resultados, todo mundo vai ter resultado. Então, é uma ideia de colaborativa, né? Então, qual é a tua primeira meta? A tua primeira meta é construir uma comunidade de consumo de cerca de 50 mil reais, tá? E nessa etapa, você vai ganhar 500, 700, 1.200, 2.000, 2.500, nessa caminhada, né? Quando você construir essa primeira comunidade de 50 mil, você estará ganhando em média de 5 a 7 mil reais por mês, né? E você pode fazer isso de 6 meses até 1 ano e meio, aproximadamente, tá? Mas nessa caminhada você já acumulou 10.700 reais de prêmio, um dos tipos de prêmio, você já acumulou 400 reais a cada vez que você ensinar uma pessoa a ser produtiva, você vai se tornar também um mentor. Então, a cada vez que você ensinar uma pessoa a ser produtiva, a indústria te paga, te premia, te dá uma recompensa de 400 reais, 100 reais em dinheiro, mais um kit lá que você pode repassar por 300 reais, 299. Então, você está premiado, você está sendo premiado por ensinar as pessoas a evoluir, tá? Nesse período, você vai construir, portanto, 10.700 reais de prêmios, mais aí uns 2 mil e poucos reais, dependendo da estratégia que você usar. Na minha estratégia de construção disso, você vai ganhar mais uns 2.500 mais ou menos também de prêmios adicionais, e uma renda mensal de 5 a 7, e depois, se você mantiver isso por 6 meses, você tem um prêmio que a indústria também te premia com 11 mil reais, e uma viagem, dependendo de quando você fizer isso, uma viagem para Cancún. Já vou falar também das viagens, tá? Então, isso aí é só por criar essa comunidade, o basicão aí de 50 mil reais. O que é 50 mil reais? Nós estamos falando de 100 pessoas consumindo 500 reais, a média, ou 33 pessoas movimentando cerca de 1.500 reais. Então, depende, tem várias estratégias para fazer essa primeira comunidade. Quando você fizer, construir 3 comunidades, é como se fosse 3 prédios agora que você tem. A indústria vai estar faturando mais ou menos 150 mil reais. E você, que não é funcionário, que não é empregado, que não tem nenhuma prestação de contas para dar, vai ganhar de 12 a 18 mil. Então, é como se fosse um bom emprego, porém sem a necessidade de prestar conta para ninguém. Por quê? Porque você é simplesmente e absolutamente livre para fazer o que você quiser. Nisso você vai demorar de 1 ano e meio até uns 5 anos. Nós temos pessoas, alguns alienígenas aí, que fizeram isso muito mais rápido. Mas a média é de 1 ano e meio a 5 anos. Estamos completando 5 anos e estamos completando essa terceira comunidade. Já temos duas equipes muito fortes, né? E aqui, quando você constrói 6 comunidades aí de cerca de 50 mil cada, né, gerando para a indústria cerca de 300 mil reais, você tem aí de 25 a 50 mil reais, dependendo da estrutura que foi feita. Isso pode levar de 4 anos a 7 anos. Nós provavelmente vamos demorar uns 6 anos aí para concluir essas 6 comunidades. Então, o que eu diria para você? Encontre um desses valores aí que te agrada para ganhar de renda passiva e põe trabalho, põe dedicação nisso, tá? Isso não vai acontecer sem a sua dedicação, isso não tem lanche grátis, né? Vai acontecer se você colocar trabalho. E detalhe, isso é só o começo. Nós teremos uma convenção agora onde vai ser
reconhecido uma pessoa que fez 18 dessas comunidades e tem uma renda absurdamente grande. Não vou falar porque você não vai acreditar mesmo, né? Isso é real, gente. Ah, Anderson, mas eu preciso de dinheiro para amanhã, para ontem. Eu estou quebrado, preciso pagar minhas contas, não dá tempo de eu construir as comunidades de consumo até começar a ganhar dinheiro. Ok, venda o produto. O produto você pode vender, não tem nada que te impeça de vender. É uma empresa de vendas direta. De alguma maneira você vai recomendar esses produtos, as pessoas vão querer comprar e possivelmente vão comprar de você. Então, por que não? Faça uma equipe, faça um trabalho, seja na sua comunidade aí, na rua, onde você quiser, venda 10 produtos desse por dia, te dou toda a assessoria se você quiser fazer isso. De segunda a sexta só, não precisa trabalhar. Isso eu estou falando para quem tem tempo para vender, gente. Nem todo mundo tem tempo para vender, tá? Estou falando para quem tem tempo ou precisa, né? Ou tem tempo ou precisa, ou vai dar um jeito de sair de noite, não sei. É quem precisa ganhar 5 mil, por exemplo, num único mês. Você vai vender 10 vezes por dia, você vai ter um lucro de R$ 260 por dia, lucro líquido, vai ganhar 1.303,50 por semana, isso vai te dar 5.214 de lucro líquido. Quanto você investiu? Você, nesse caso, você comprou os 10 primeiros cremes dentais, que custa R$ 209,30, os 10 cremes dentais. Ou qualquer múltiplo de 10, não precisa ser 10, eu estou dando um exemplo de 10. Você pode comprar um, vende um, vai lá, compra, retorna, compra outro, vende outro. É mais ou menos aquela ideia do Rick Chester com a água mineral na praia, né? Você vai lá, compra um tanto de água mineral, vende, recompra. É para quem não tem dinheiro, para quem não tem capital aí para iniciar. Eu tenho certeza que se você falar para o teu amigo, ó, me empresta 100 aí porque eu preciso, cara, eu tô com precisamos comprar comida para dentro de casa. Eu duvido que você não arruma 100, 200, que é o teu início. Você compra, nesse caso, R$ 209, você compra 10 cremes dentais, vende eles por 47 cada um, ganha dos 10 cremes dentais, você ganha R$ 260. O que você faz no outro dia? Pega os 209, recompra 10 cremes dentais, fica com um lucro de 260, né? Não é 260 que você vai tirar os 200 de custo. 260 é lucro, tá? Então você movimentou aí 400 e poucos reais, 46, 10, 40, R$ 470. Dos 470, você tira os 200 que é custo, devolve o seu amigo, pega os 260 e agora já é capital teu. Né? E aí você começa a multiplicar isso. No mês de trabalho dá 5.214. Com quanto você começou? R$ 209,30. Neste exemplo, poderia ser metade disso. 2.600 me resolve a vida. Então, compra R$ 104 de produto e vende ele durante o dia, né? E aí recompra, né? Onde tem a central de distribuição, você pode fazer isso no próprio dia. Onde não tem, você está fora de Curitiba ou dos grandes centros, você pode comprar e tirar nos pontos de retirada. Enfim, se você quiser, você vai dar um jeito. Se você quiser, eu vou te ajudar a resolver esse teu problema imediato, tá? Isso não vai te deixar milionário, só você e os produtos e a rua. Isso vai fazer você entender o processo, né? E daí você vai construir, de fato, renda passiva fazendo essas comunidades de consumo. Ou seja, quando você vender um creme dental, por exemplo, para uma pessoa, você fala, você prefere comprar de mim a 47 ou direto da fábrica a R$ 20,93? E que a pessoa vai responder, não quero comprar da fábrica, né? Se custa R$ 20, já usou o produto, já amou o produto. Esse enxaguante aqui, gente, ele aqui em casa dura 8, 10 meses. Nós somos em 5 pessoas, o Davi, que é especial, não usa, 4 pessoas usando o enxaguante bucal. Dura uma eternidade, porque você põe 2 puffzinhos no recipiente, que eu vou mostrar para você, e você tem o resultado de um excelente enxaguante bucal. Esse spray bucal é maravilhoso também, dura 250 jatos. Então, os produtos têm uma qualidade incrível, uma durabilidade. São produzidos nos Estados Unidos, tem toda a questão de qualidade envolvida, e etc. Bom, o que mais você pode ganhar? Viagens espetaculares. 2017 estivemos em Las Vegas, está aqui nós embarcando aqui em Curitiba, e aqui nós chegando lá em Las Vegas. Foi uma viagem incrível, se você quiser dar uma olhadinha no meu Facebook, tem lá, ou no meu YouTube, tem lá, se for procurar lá, direto de Las Vegas, tem alguns vídeos que eu fiz de Las Vegas. Aliás, nessa montanha, porque é roda gigante aqui, ó, eu gravei uma live, um vídeo lá em cima, quando parou aqui, eles vão parando, né? Nesse alto aqui eu gravei um vídeo lá. A gente andou por tudo Las Vegas, aí tivemos aqueles amigos nossos que alugaram um carro com o dinheiro que a fábrica deu para nós ganhamos US$ 440 para gastar do jeito que quisesse lá, e não dava para converter em dinheiro, tinha que gastar mesmo. Teve amigos nossos que foi para o Grand Canyon lá com Mustang, com todos conversíveis, né? Enfim, foi uma festa, né? Essa foi a nossa primeira viagem internacional. Agora, recentemente, tivemos um cruzeiro, em dezembro de 2018, tivemos um cruzeiro pelo Caribe. Está aqui eu e alguns amigos, tem pessoas aqui que são da minha equipe, a Aline e o Sérgio, por exemplo, né?
Olha o Davi aqui, meu filho especial, eu, minha esposa, minha filha, Júlia, o Arthur e algum Pedro, nosso amigo. Aqui está nós, isso aqui foi uma das paradas do cruzeiro, foi acho que em Gran-Bahamas, uma das paradas dele, a gente tirou essa foto lá. Foi uma viagem incrível, né? E esse ano nós estamos indo agora, dezembro, para Disney. Nós vamos ficar dentro de um hotel chamado Swan e Dolphin, dentro do complexo da Disney em Orlando, tá? E essa viagem eu não consigo mais te ajudar a conquistar, porque já está aí, né? Mas em dezembro de 2020 você é meu convidado para estar conosco nesse, que é o maior resort doméstico de Cancún, né? Chama Xcaret. Depois, se você quiser, dar uma procurada aí no Google. Xcaret. Nós estaremos lá em dezembro de 2020, se Deus nos der saúde e vida para estar lá, né? É um complexo, um dos mais luxuosos é o mais luxuoso do México e um dos maiores luxuosos do mundo, tá? Essa viagem você precisa criar aquela primeira comunidade lá. Você precisa estar ganhando uns 5 a 7 mil reais aqui para ganhar essa viagem com todas as suas despesas pagas. Tá, como é que você vai construir seu negócio? Nós temos o melhor sistema de treinamento do planeta, segundo o Dr. Charles King, PhD por Harvard, né? Escreveu um livro chamado Os Novos Profissionais. Como é que você vai aprender isso? Numa plataforma chamada INA, Instituto de Negócios Amway. É a faculdade de empreendedorismo na palma das suas mãos. Você tem vídeo, material para download, áudios e treinamentos que foram gravados na década de 90, 2000, 2000 e pouco, recentemente. Tem uma vasta coletânea de áudios para você ouvir lá. Informativo sobre produtos e marcas. Como é que eu ensino a pessoa a usar aquele determinado produto? Sobre negócio, sobre estrutura de negócio, técnicas de venda, para quem gosta de vender e quer ganhar dinheiro com a venda também. Mais de 200 conteúdos, tudo que você precisa para garantir seu sucesso e ganhos logo de cara, né? Temos, a gente chama de orientações empresariais, esse aqui, meu grande amigo Lorival, né? Esse aqui, eu coloquei a foto dele porque ele tem uma frase bem bacana, né? Ele diz assim, INSS significa isso nunca será suficiente, né? Recentemente, a esposa dele, a Guta, passou por uma enfermidade muito grande, né? Ficou um tempão aqui em Curitiba se tratando, em São de Rio Negro, e ele conta que pôde acompanhar a esposa dele lá, ficar todo o tempo com ela, porque o trabalho que ele faz não depende da presença física dele. Ele podia continuar o trabalho dele ali, com o pouco que ele conseguia fazer de dentro do hospital, porque ele é uma esmeralda no negócio, ele tem um rendimento extraordinário, né? E recentemente, agora dia 27 de agosto, 29 de agosto, tivemos um seminário com esses nossos amigos de Itá, uma cidade de 8 mil habitantes, estiveram conosco aqui nos ensinando. Tem uma renda incrível, são pessoas de humilde. Quanto mais ricas as pessoas ficam nesse negócio, mais humildes eles são, né? Ao contrário de muita coisa que a gente vê por aí. As pessoas querem ostentar, seres nobres. Esses caras são de humildade, nós jantamos com ele naquele dia, né, de uma humildade incrível, já viajamos juntos, são pessoas extremamente acessíveis e poderia dizer que são milionários, né? Mas têm atitude de pessoas comuns. Agora, 28 e 29, teremos uma convenção aqui em Curitiba. Caiu o meu quadro. Recomendo fortemente que você eventualmente queira fazer isso para valer. Venha nessa convenção, nós teremos gente da Colômbia. Essa mulher, Sara Valerro, ela é campeã mundial de patinação. Certamente nos ensinará sobre disciplina para ter resultados na vida, né? O Caterino e Andrés Londoni são líderes incríveis da Colômbia, já vi vários treinamentos dele gravados. Esse cara tem uma pegada muito forte na questão da liderança, né? Vai ensinar como que eu posso ser, primeiro, líder de mim mesmo e também liderar um time, né? Pessoas que querem mudar a cara desse país, um país que muita gente acha que é preguiçoso, que tem pessoas folgadas, que todo mundo aqui gosta da lei do Gerson. Eu odeio essa tal lei do Gerson, né? De querer levar vantagem em tudo, né? E a gente precisa mudar essa mentalidade, mostrar para o mundo que o Brasil não é feito só de folgados, né? Ou de gente corrupta, que não é só a gente que está na Lava Jato como indiciado, nós temos muita gente boa nesse país, nós precisamos mostrar isso para o mundo, né? E a Mil Raidan mostra que apesar das crises financeiras você pode crescer. Esse cara acabou de conquistar um novo nível, vai vir para aqui para o Brasil, eles trabalham com jovens lá, todos eles trabalham em coworkings, então não existe estrutura física, né, ninguém tem escritório, não precisa alugar coisas, eles trabalham eminentemente pela internet. Então vai ser uma convenção incrível. Como é que você pode começar? Se associa à Amway, que é a fornecedora dos produtos, aqui vai a maior empresa do mundo de venda direta, você aprende a fazer R$ 1.500 mais ou menos de faturamento e duplica isso, ensina mais pessoas, né? Conecta 100% ao sistema de capacitação e participa de todos os eventos. Participando de todos os eventos, você vai aprender como construir isso de forma grande. Ensina aos outros o que você estiver aprendendo. Isso é um negócio de você ensinar as pessoas, gente. Se você não gosta de gente ou não tem vontade de ajudar as pessoas, esse não é um negócio para você, infelizmente, né? Você pode consumir os produtos de boa, pode ser você
os produtos e a fábrica e Deus. Ninguém mais precisa saber, né? Se você quiser ser só um consumidor. Se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que falar para outras pessoas sobre produto, sobre negócio. De alguma maneira, você tem que construir essa tua organização. Aquela comunidade de 50 mil reais, que é o primeiro começo para você estar ganhando um bom dinheiro. Nessa caminhada, né, que eu chamo de estágio, você vai estar ganhando dinheiro também. Quinhentão, milão, 2.000, 1.300, 1.500, 4.000, 5.000, não importa, né? Mas a primeira, quando você se torna um líder, é quando você tem aí uma comunidade de cerca de 50 mil reais de faturamento. E desfrutar o processo. Eu não sou milionário ainda, né? Estou a caminho de, e já tenho um grande caminho percorrido, muito agradável, de muitas conquistas. Já fui em umas 30 cidades no Brasil, né? Já viajamos nessas viagens internacionais. Então, e eu não sou nem milionário ainda com esse negócio, né? Então, você vai desfrutar durante o seu processo de construção da sua independência financeira. O que mais, gente? Para eu encerrar, eu gostaria de contar essa história do barquinho, né? Tem conta-se, né? Uma história, não é uma história, né? Conta-se essa história de que tinha uma pessoa num lugar que estava sendo inundado por um tsunami que estava vindo lá. E aí ele começou falar para as pessoas, nossa, estavam avisando, olha, sai de casa porque a água está vindo aí e vai inundar tudo. Não, eu vou subir lá no telhado e eu estou orando a Deus e Deus vai me dar uma saída. E ele começou, né, a orar fervorosamente que Deus ia dar uma saída para ele. Apareceu um pequeno barco lá, dizendo, olha, desce daí do telhado, vem com nós aqui se salvar porque a água está crescendo, já inundou tal bairro, desce daí, vem com nós. Ele falou, não, eu estou orando fervorosamente aqui que Deus vai me dar uma saída. E aquele barco foi embora. Aí a água continuou subindo e ele passou um outro barco e falou para ele, desce daí, olha, já inundou 50% da cidade lá para baixo e tal. Ele falou, não, eu estou orando fervorosamente que Deus vai me dar uma saída. O barco foi embora. Vem o terceiro barco, a água já estava chegando já no telhado dele e ofereceram para ele também uma carona. Vem aqui porque são as últimas pessoas que nós estamos tirando aqui da cidade e tal, porque a água inundou tudo. E ele falou, não, eu estou orando fervorosamente agora 3 vezes mais, porque Deus vai me dar uma saída. E o que aconteceu? O barco foi embora, a água inundou, ele morreu, e chegou no céu e falou, Senhor, eu fui teu servo, eu fiz a coisa boa, não fiz nada de errado, e você me deixou perecer, eu orei fervorosamente para você me dar uma saída, e Deus responde para ele, meu filho, o que você queria que eu fizesse? Eu te mandei 3 oportunidades para você se salvar, e você não quis. A decisão foi tua, foi ficar inerte. Muitas pessoas a gente está oferecendo a oportunidade de mudar de vida, não precisa se você querer ser milionário, nem todo mundo quer ser milionário. Tem gente que tem medo da riqueza, né? Achando que o dinheiro vai transformar você numa pessoa má. Dinheiro vai potencializar aquilo que você já é. Então, nós estamos oferecendo oportunidade, como oferecemos para muitas pessoas, como o casal Sérgio Aleni, o Rafa e a Fran, a Camila Portes, o Leomar e a Regina, o Vanderlei e a Josiele, que já eram ricos, já eram pessoas que já tinham, mas que precisavam de liberdade de tempo, para a Maria Nogueira, para o João e a Simone, né, donos de supermercados, enfim, muitas pessoas estão aproveitando, pessoas que já tinham dinheiro ou que não tinham dinheiro. E tem muitas pessoas que estão esperando, né, como nessa metáfora, por uma salvação, um botão mágico, alguém que vai levar dinheiro na sua casa de saco. Isso não vai existir nunca, né? Então, para a gente encerrar, eu quero encerrar com essa frase: o Brasil é o melhor país do mundo para um brasileiro viver. O melhor país do mundo para um brasileiro viver. Eu não coloquei aqui meu telefone, eu acho que eu não coloquei meu telefone na tela, mas eu quero deixar para você que eventualmente queira fazer isso grande. Ou me manda uma mensagem no privado, lá, você só clica em mensagem, vai escrever para mim, ou então manda um WhatsApp para 41, deixa eu ver se dá para escrever aqui, se eu cancelar aqui não vai, eu acho que não dá para escrever, não me lembro como é que faz aqui, eu estou pelo Facebook, né? O meu telefone é 41 99832 2079. Então, 41 99832 2079. Escreva lá para mim dizendo, eu quero fazer isso para valer. Alguns avisos. Se você acha que isso vai ser botão mágico, não vai funcionar. Se você quiser só consumir, beleza, aí é botão mágico. Você vai clicar no botão de finalizar o seu registro junto à fábrica e você vai comprar os produtos todos ao mesmo preço que eu pago, todos ao preço de custo. Preço de atacado em qualquer quantidade que seja, varejo ou seja, né? Se você quiser ganhar dinheiro com isso, entenda, não é botão mágico, não vai acontecer da noite para o dia. Você não vai ganhar 5 mil de renda passiva no primeiro mês, pode ser ganhar 5 mil de venda, sim, óbvio que é possível, né? Ou mais, até tem gente que faz 12 mil, 14 mil de venda, aí precisa ser um bom vendedor, precisa gostar de venda, ou precisa aprender a gostar de venda, né?
Agora, se você já participa de uma equipe, já tem um mentor, eu não posso fazer mentoria com você, porque isso chama-se crossline, né? Nós não somos adeptos a essa prática de eu tentar ensinar alguma coisa para você que já tem alguém te ensinando. Se você não está associado à Emoi ainda, aí sim eu posso te ajudar, porque você vai precisar de um mentor, e o meu trabalho hoje é fazer essas mentorias. Então, be my guest, seja meu convidado, né? Eu quero ver se eu consigo aqui colocar a minha imagem aqui, para a gente finalizar essa conversa. Eu gosto sempre de olhar para a câmera, para que as pessoas me vejam de fato, que, né, nada, nós estamos falando de coisas reais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vocês já entenderam que produto de altíssima qualidade que eu falei para vocês, já entenderam que é possível ganhar dinheiro com venda, se quiser, fazer renda imediata. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho certeza que você lava a roupa na sua casa, tá? Ó, eu falei do livro no começo, eu não tinha mostrado a capa dele, porque estava online, né? Esse é o livro que eu escrevi em coautoria, tá? Chama-se Os Segredos da Alta Performance. Dá para ver aí, né? A parte que me coube aqui foi falar de como se forma uma crença e como que as crenças têm impacto nos seus resultados na sua vida. Então, tá aqui, ó, o capítulo que eu escrevi, começa aqui. Tá ali minha fotinha e tal. Quem quiser, R$ 47 eu mando para qualquer lugar do Brasil. Se você estiver em Curitiba e quiser pegar direto comigo em algum evento, obviamente que dá para fazer menos, né? Esse livro não tem objetivo de ganhar dinheiro com o livro, gente. O objetivo é eu pagar o custo, né? Eu tive que pagar por essas impressões aqui, então, por isso tem um custo, tá? Eu vou pegar um produto aqui que todo mundo conhece, tá? Eu imagino que todo mundo conhece. Isso aqui é iodo, povidine, que é usado em asepsia, né? Tenho certeza que você conhece, e vou pegar água, tá? Eu vou manter os dois aqui alto para ninguém achar que eu estou fazendo alguma fraude aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho. Legal. Então, eu vou tomar essa água é uma água de beber, água potável, e vou pôr a sujeira aqui dentro, tá? Ó, sujeira. Aqui representando uma máquina de lavar, tá? São mais de 100 produtos. Obviamente que eu não pretendo ter a insanidade de querer mostrar os mais de 100 produtos. Vou te mostrar um apenas muito impactante aqui, que é o nosso sabão em pó com alvejante, tá? Isso aqui é uma caixa de 1 quilo de produto. Eu já vou mostrar como é que você pode economizar dinheiro, tá? Com esse quilo de produto aqui, tá? Esse aqui é 1 quilo de sabão em pó. Ele vem numa embalagem plástica, dentro de um saquinho plástico, e você vai lavar a roupa com essa colher medida aqui, ó. Isso aqui tem 15 gramas, tá? Isso aqui cabe 13 vezes dentro daquela embalagem, do recipiente que você usa do sabão em pó tradicional, que é um copo americano de 200. Isso aqui cabe 13 vezes, tá? Então eu vou mostrar para você um testezinho básico. Eu vou pegar aqui, vou continuar com a água aqui, para você não achar que eu estou fazendo mágica fora daqui. Eu vou pegar um pouquinho de sabão em pó e alvejante, tá? Da Emoi, e vou fazer uma pequena demonstração para você. Peraí, olha só que legal. Aqui dentro dessa tampinha aqui, ó, tem um pozinho que é alvejante e tem um pouquinho de sabão em pó dentro. Eu vou colocar aqui algumas pitadas. Isso aqui funciona como oxigênio ativo. Com oxigênio ativo. É mais ou menos aquele processo que a sua avó lá fazia de coarar roupa, porém com tecnologia, tá? Ó, vou pôr aqui dentro do copo. Você vai ver que vai ter um processo aqui de oxigênio ativo agindo na sujeira, tá? Então, deixa eu tirar minha mão da frente. Ó. Você consegue ver que tem tipo uma fumacinha ali, ó? Essa fumacinha é oxigênio ativo. O que acontece quando eu coloco isso na máquina para funcionar? Ligo a máquina lá, a máquina começa a girar. Acontece isso aqui, ó. Isso vai acontecer com a sujeira da tua roupa, ó. Parece mágica, né? Ó. Eu acho esse teste muito legal. Toda vez que eu faço isso, eu me divirto pra caramba, né? Quando eu tô com uma plateia perto de mim, a gente faz uma festa com isso aqui. Eu pego esse iodo aqui e sujo uma roupa tipo essa minha. Não vou fazer agora porque estou com o microfone de lapela, tá? Mas poderia fazer, né? Não sei se eu vou conseguir fazer aqui em cima, vai dar muita mão de obra. Mas eu pego esse iodo aqui, povidine, e sujo uma roupa branca como essa, um azul clarinho, né? E tiro imediatamente a sujeira com esse produto que a gente mostrou, tá? Se você quiser, eu mando um vídeo desse que eu fiz, né, propriamente para isso. Aqui vai ficar muita baderna, vou acabar molhando muita coisa aqui. Esse é um dos produtos. Então, vou dizer, a primeira coisa que eu falei para você é que você pode economizar dinheiro. Como? Pega quanto você gasta num sabão em pó, por exemplo. Quando eu pergunto para as pessoas, quanto você está pagando no sabão em pó? Eles falam, R$8, R$9 o quilo, R$12, depende da marca. Então, esse vezes 13. Por que 13? Porque isso aqui,
que é a medida que você vai lavar a roupa, cabe 13 vezes dentro de 200, tá? Porque tem 15 gramas. Então, esse vezes vai dar um X. Se for, sei lá, R$ 9, 9 vezes 13, 13, 9, 27, nós estamos falando de R$ 117, é isso? R$ 117. R$ 117 é o que você paga para lavar roupa com 13 caixas de sabão, qualquer que seja a marca, tá? Isso é quanto você gasta hoje. A ideia é que se você se associa a Amway, você vai gastar R$ 48,93 nesta caixa nesse quilo de produto, né? Como eu falei, ele vem no saquinho, ó, vem no saquinho plástico. É a caixa de 1 quilo. Esse quilo de sabão em pó da Amway vai fazer o mesmo serviço que as 13 caixas de Omo, Brilhante ou qualquer outra marca que você usou. Por quê? Porque você vai usar a cada 1 quilo nosso, você vai deixar de comprar 13 quilos do outro. Daí, como eu te falei, se for roupa simples, tá, gente? Roupa de mecânico, pedreiro, pessoas que têm a roupa, a sujidade da roupa é muito maior, você vai ter que usar uma proporção um pouquinho maior que essa. Eu estou falando de um contexto comum, de uma realidade normal ou comum, né? De sujidade da roupa. Se for mais, você vai usar um pouquinho mais. Mas isso vai reduzir, então, quem sabe, em vez disso, aqui vai dar mais de 50%, né? Dá mais de 50% de economia. No caso de uma roupa mais suja, vai diminuir só o percentual, vai dar lá, sei lá, 30% menos dinheiro que você gastaria. De qualquer forma, você vai economizar dinheiro. Aí eu pergunto para você, se você está economizando dinheiro, onde é que está qual é a dificuldade de entender isso? Você tem 90 dias de garantia de satisfação. Se você comprar esse sabão em pó aqui, pôr lá no teu armário, daí você fala, essa caixa branca não está combinando com o armário preto. Eu vou devolver para a marca, né? Eles vão te devolver. Está escrito aqui na embalagem, ó. Garantia em espanhol e em português. Garantia de satisfação ou a devolução do seu dinheiro. Está aqui, ó. Tá? Então, não tem nenhuma chance de você não ficar satisfeito. Feito nos Estados Unidos, né? Tem esse selo aqui, ó, Safer Choice, que é da Agência de Proteção Ambiental, EPA, Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos. Então, não sei mais o que você precisaria saber a respeito de produto. Tem vários produtos. Esse aqui é o produto que eu falei para vocês, é um dos produtos mais econômicos da Amway. Faz uns 10 que eu comprei, uso para demonstrar e ainda tem um pouquinho. Por quê? Porque eu pego um recipiente como... Cadê o dele? Vou ver se eu acho aqui. Pego um recipiente comum, aqui, está na minha mão. Ponho 2 puffs desse aqui, ó. 1, 2, e completo com água até aqui. E com isso eu faço o enxágue meu e da minha família, né? Cada um faz o seu. Então é incrível como isso rende, gente. Você usa e o troço não acaba, porque é concentrado. Então isso aqui vem com 50 ml e rende um monte. Eu tô falando da linha de higiene bucal, né? A gente tem isso aqui que é um sprayzinho bucal que rende 250 jatos, ó. Muito bom também, refresca o hálito, etc. Então, tem desodorante, isso aqui é um detergente para louça, ó. Você compra o frasco, esse frasco é de silicone, meu amigo tem há 20 anos esse frasco, você põe tudo isso aqui de água e um dedo de produto, o produto vem em 1 litro também. Rende um monte, você economiza um monte de dinheiro e a sua caixa de gordura vai se limpando. Então, não sei se você já teve a experiência terrível de limpar uma caixa de gordura, mas é algo horrível, tá? Então, poderia dar mais 1 hora de treinamento sobre o produto, mas eu acho que vai cansar muito. Então eu vou deixar meu telefone aqui na tela. Se você já tem amigos fazendo isso, procure seu amigo. Se você... nós temos várias pessoas do meu time que às vezes acompanham essas lives. Se você é amigo do meu amigo, né? Procure essa pessoa para te ajudar. Mas se quiser falar comigo, ó, meu telefone é 998 32 20 79. Eu vou te ensinar, se você não faz parte ainda de nenhuma equipe, volto a dizer, eu não posso me comprometer se você já faz parte de alguma equipe, chama-se Crossline, isso é contra as regras, né, do negócio. Então, mas se você não faz parte disso, venha fazer parte, eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso. Como eu disse, nós já tivemos rendimentos extraordinários, no único mês, R$ 26.014, né, foi algo extraordinário. Já nossa renda mensal, óbvio que não é 20 mil ainda, né, um pouco menos, mas eu tenho certeza que o que a gente ganha hoje seria objeto de desejo de muita gente, né? Então faça isso para valer, tenho certeza que isso vai valer muito a pena para você, tenho certeza que a sua vida pode mudar, se você se permitir aprender sobre isso. Você vai ter que vir com a atitude de copo vazio, não copo nem um meio nem cheio, tá? Você vai vir com a atitude de copo vazio, dizendo, ó, eu sei
medicina, eu sei advocacia, eu sei direito, seja lá o que for, odonto, mas esse negócio eu não sei fazer, então nós vamos te ensinar. A pior coisa que eu ia falar com quem já fala, não, eu já sei, copo cheio, né? E gradativamente a tua mentalidade vai fazer isso. Você vai vir às vezes com a mentalidade suja, né, que é achando que você não pode mudar a sua vida, e aí conforme você se conecta com os treinamentos, eu gosto dessa brincadeira aqui, né, conforme você conecta com os treinamentos, a tua mentalidade vai ficando assim, ó, você vai passando a voltar a sonhar, né, já não tem mais limites, você acredita que realmente o dinheiro não vai te fazer mal, pelo contrário, vai potencializar aquilo que você é, então é um processo muito bacana, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, eu fico à disposição de quem quiser tirar mais dúvidas no meu WhatsApp, tá? Nós fazemos isso com muito amor e carinho. Eu e minha esposa somos apaixonados por isso, né? Por isso já fomos reconhecidos ao redor do Brasil aí. Nós realmente falamos com paixão do que nós fazemos. Se você quiser fazer parte desse movimento de libertação das pessoas, de independência de fato, né? Como é o objetivo, independência financeira, independência profissional, seja o nosso convidado, venha fazer parte do time, tá bom? Fique com Deus, um excelente feriado para vocês, um excelente final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.